Zoom! Bom, estudos para concursos para Univesp, que é amanhã, no domingo. Sobre. Eu vou fazer registros. Ler registros de operações. Tá aí os títulos que tem aqui no tema de registro de operações. São. 5. 7. Faça a aplicação das demonstrações contábeis. Diferencie sua contabilidade. Respeite os princípios contábeis, valorize a gestão estratégica, conte com a tecnologia e incentive a digitalização das informações. Depois tem mais perguntas. Quais são os dados que você precisa fornecer para o registro? Quando existe contabilidade precisa ser feito? Qual a responsabilidade do contador e do empresário sobre esses tipos de informação? Qual a importância do registro contábil? Quem deve fazer registro contábil? O que é registro contábil? É isso. Respondemos. Realmente é uma lista de perguntas. Bom. Você sabe quais são os cuidados que o empresário precisa ter com relação ao registro de contabilidade de uma empresa? É muito importante que o empreendedor esteja ciente de todos esses assuntos relacionados a esse tema. E a partir dessa rotina que a contabilidade da empresa pode ser feita de maneira correta, portanto o empresário precisa entender esse conceito. Quem deve fazer, qual a sua importância, quais são as suas responsabilidades e as do contador, e quando esse registro precisa ser feito e o que é necessário fornecer. O que é o registro contábil? São registrar todos os eventos econômicos e financeiros ocorridos dentro de uma empresa, e é nela que você vai poder verificar quais são os benefícios, quais são os registros e os benefícios que a empresa teve de receita. Enfim, quanto ela efetivamente está gerando de lucro ou de despesa. O registro contábil de uma empresa é obrigatório conforme o ITG, Interpretação Técnica Geral, que é uma resolução da Conselho Federal de Contabilidade. É aplicado para qualquer tipo de empresa, independentemente do formato jurídico ou de porte financeiro. Quem deve fazer registro contábil? O registro contábil deve ser feito por um contador ou um técnico em contabilidade, mas o procedimento é sempre feito em conjunto com você, que é dono das informações. Assim sendo, é essencial que sua colaboração como empresário para esta tarefa. Qual é a importância do registro contábil? Qual a importância do registro? É através dos dados contábeis que você consegue verificar qual a saúde financeira de sua empresa, qual a total de bens acumulado ou não, inclusive através dessa informação que você consegue verificar quais são os dividendos disponíveis do seu empresário sobre esse tipo de informação. O contador deverá proceder ao registro de contabilidade seguindo as normas indicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. É de sua responsabilidade a aplicação técnica e ética sobre os dados recebidos. Com relação aos empresários, é de responsabilidade dele fornecer todas as informações econômicas e financeiras de forma completa, clara e inidônea. Ao término de cada exercício, o empresário deverá emitir uma carta de responsabilidade da administração, onde ele declara que todos esses dados foram entregues. Quando o registro de contabilidade precisa ser feito, a norma diz que a contabilidade precisa ser registrada tempestivamente. Neste caso, ela não indica quando e de que forma normalmente. É aplicada com que o registro aconteça mensalmente, ou seja, é importante que você encaminhe as informações todos os meses para o seu contador. Quais são os dados que você precisa fornecer para o registro? O que precisa dar? Isso vai depender de quais serviços o contador atua e presta para você. Por exemplo, se ele só cuida da parte fiscal, ele vai precisar da parte de recursos humanos da empresa. Quer dizer, falei errado. Se ele só cuida da parte fiscal e de recursos humanos, ele só vai precisar de informações de fiscalização e recursos humanos. Ele não vai precisar de qualquer informação que seja mais que isso. Por exemplo, ele não precisa de informação financeira sobre pagamento de impostos, pagamento de folha de pagamento, que você, porque ele faz parte fiscal. Falei totalmente errado isso aqui. É que tá muito escrito estranho aqui. Basicamente ele fala, se um contador trabalha com a parte fiscal de recursos humanos, você tem que mandar para ele coisas financeiras sobre pagamento de impostos, pagamento de folha de pagamento, porque ele trabalha com um contador que trabalha com fiscal e controles humanos. Você precisa fornecer a ele. Por isso, lembra que a pergunta era que informação você precisa fornecer. Tudo depende de que ele trabalha. O contador trabalha com fiscal e recursos humanos, você tem que mandar coisas de imposto e folha de pagamento para ele. Bom, as informações que
contador não possui como extrato bancário de sua empresa as despesas pagas por ela e os comprovantes das despesas, valores e aquisições de bens, contrato de aluguel e todos os dados que não sejam originados pelo próprio contador. Esses você precisa entregar a ele. Incentiva a digitalização das informações. Agora tem a lista de coisas, bons condutos, sei lá. Primeiro a informalização, digitalização. É porque é mais fácil, né? A devida organização dos documentos fiscais é de fundamental importância para qualquer empresa, ainda mais em um momento em que a certificação dos órgãos fiscalizadores tem sido constantemente aperfeiçoada com o projeto SPEED. Isso diz respeito aos documentos dos diferentes setores. A documentação precisa ser guardada, organizada e protegida, evitando problemas como duplicidade e omissão de documentos, entre outros. Assim, com uma maneira bastante eficiente de garantir as provas necessárias a respeito das informações declaradas, além de arquivar notas e documentos e contar com a tecnologia e usar a digitalização armazenando em nuvem, você tem uma segurança redobrada para os arquivos e ainda economiza espaço físico. É uma solução importante para começar a modernizar o trabalho com documentos. Conte com a tecnologia. Ponto 2. Use a tecnologia. O ideal é que suas rotinas contábeis sejam bem gerenciadas, para que não sejam dificuldades maiores em relação aos processos. Nesse sentido, nada melhor do que contar com as ferramentas capazes de aperfeiçoar esse trabalho. Existem ferramentas úteis para isso aí. Tudo diferente para uma ferramenta para cada finalidade. Bom, algumas delas oferecem recursos que auxiliam desde a abertura de empresa até o trabalho com tributos. Você pode realizar essas ações de maneira simples, tornando a execução de tarefas menos complexa no dia a dia. Assim, como softwares devidamente atualizados e úteis para a realização de uma contabilidade estratégica, você consegue ser mais eficiente e trazer exatidão para os procedimentos. Valoriza a gestão estratégica. Em meio a tantos processos e rotinas, ter uma gestão estratégica dentro da contabilidade se torna um diferencial, pois mostra a evolução do setor contábil gerencial e para atender a um novo ambiente empresarial. Uma das vantagens de ter uma gestão estratégica é conseguir analisar informações que permitem o desenvolvimento de ações que otimizem os processos. Com isso, os lançamentos contábeis ganham agilidade, aumentando a produtividade e, através disso, o cliente percebe maior valor no seu serviço. Respeito aos princípios contábeis. Quando violados, os princípios contábeis podem fazer os procedimentos contábeis de uma empresa um verdadeiro pesadelo. Equívocos como supervalorização de ativos a fim de maquiar o patrimônio da companhia, quando pensamos na contabilidade como um recurso estratégico, podem prejudicar consideravelmente as ações dos gestores diante da necessidade da tomada de decisão. Ao imaginar que a organização se encontra em uma situação financeira equilibrada, elas podem ser reduzidas a fazerem investimentos maiores sem saber que, na realidade, sua ação mais acertada seria a outra. Esse tipo de confusão pode ser terrível para o empreendimento. Além de tudo, pode levar tempo até que seja identificada a origem do erro, gerando gastos de tempo e de dinheiro. Pior ainda, maquiar a contabilidade é algo proibido por lei, o que significa que, se os órgãos responsáveis de fiscalização descobrirem isso, vai ter problema de escrituração contábil digital e a empresa poderá ser penalizada. Facilita o entendimento. 5. Facilite o entendimento do seu cliente. Bom, é natural que o empreendedor não assimile alguns conceitos de conta facilidade. É por esse motivo que ele precisa dos serviços de contabilidade, pois seu foco é na atividade fim, ou seja, no serviço, e não na contabilidade. Por isso, procure facilitar o entendimento dele a respeito dos assuntos do mundo contábil até para que a sua ação seja simplificada. Mostre diferentes entre despesas acumuladas e diferidas, por exemplo, demonstrando como no primeiro grupo se encontram os passivos de contas a pagar, tais como os juros e os empréstimos que este está para vencer. Da mesma forma, mostre que o segundo grupo diz respeito a uma forma de aditivo, uma vez que esses despesas já foram pagas, mas o benefício ainda não foi usufruído, como acontece diante de contratação de um seguro pago antecipadamente, mais válido por um período maior de tempo. Diferencie a sua contabilidade. Atitudes que terão um efeito direto nos lançamentos contábeis de companhia e poderão fazer com que você torne os seus serviços mais interessantes. Para os clientes são elaborar com critérios o plano de contas e fazer a devida classificação das movimentações. Como um plano de contas personalizado é capaz de atender às diferentes movimentações do negócio e não será preciso improvisar os registros contábeis ou fazer contas para corrigir lançamentos. Da mesma forma, lançamentos classificados corretamente lançamentos classificados corretamente tendem a gerar demonstrativos úteis para refletir a realidade da organização. Para tanto, é preciso ter uma contabilidade confiável que atue dentro das normas. E 7. Faça a aplicação das demonstrações contábeis. Você lembra que eu disse que só tem 7 aqui? Aplicar, tá. Como é que eu aplico uma demonstração contábil? A atuação estratégica do profissional de contabilidade de um empreendimento se dá principalmente quando ele oferece uma escrituração exata e feita com o máximo de cuidado possível. Somente assim ele pode impactar diretamente os resultados da gestão e, consequentemente, valorizar o seu trabalho.
tanto o balanço patrimonial quanto a demonstrativa do resultado de exercício pertencem à escrituração anual. Entretanto, ambas podem ser emitidas anteriormente com uma finalidade gerencial, dando aos gestores informações relevantes para que elas possam mensurar os resultados e tomar decisões de maior eficiência. Quais são os principais erros do lançamento? Agora que você sabe que o lançamento é contábil, como fazê-lo eficientemente, é preciso tomar cuidados com os erros possíveis que podem ocorrer no processo. A contabilidade é uma área excepcionalmente extensa, complexa e movimentada, já que os colaboradores precisam lidar com vários clientes, tarefas e processos diferentes. Existem diversos erros que podem ocorrer durante o lançamento. Além disso, é uma tarefa bastante estressante e cansativa, o que leva a mais erro. Para te ajudar a solucionar esse problema, nos tópicos abaixo listamos os erros mais comuns que acontecem. Ou seja, para que você colocar na demonstração contábil, não pode colocar o treco de erros. E isso se chama lançar. Colocar o treco na demonstração contábil, certo? Daí lançar o erro. Lançar. Mas como é que às vezes os lançamentos têm erros? Quais são os principais erros? Os erros são os cálculos. Os erros nos cálculos. Só está falando de erro nos cálculos. Não, achei outro erro. Erro na emissão de notas fiscais. E só tem esses dois. Bom, vamos lá. Erro nos cálculos. Erros matemáticos são bastante comuns dentro da empresa. Até mesmo os profissionais mais especializados e com mais tempo disponível de trabalho podem cometê-los. Isso pode ocorrer pela rotina movimentada, por exemplo, do trabalho, estado emocional abalado, entre diversos outros motivos. Porém, esse tipo de falha pode trazer grandes prejuízos à empresa, podendo acarretar recolhimento de tributos além de necessário. Pagamento de menos impostos que o exigido, gerando problemas legais. Entrada de declaração, corporação e pagamentos equivocados. Retrabalho e necessidade constante de conferir os cálculos e emissão de várias declarações corretivas. A alocação de informações equivocadas nas demonstrações de relatórios contábeis, prejudicando a tomada de decisões dos gestores, entre outros problemas. Ou seja, aqui tem uma lista de coisas que dá, de problemas que dá quando acontece erro de cálculos. Bom, a melhor solução para esse problema de erro de cálculos é automatizando o máximo as atividades dentro do setor contábil, financeiro e fiscal da empresa. Ou seja, usar softwares de contabilidade e calculadoras, tipo o Excel. Os softwares conseguem efetuar todos os cálculos necessários de forma instantânea e sem erros, eliminando a possibilidade de erros, adicionando a tecnologia, reduz os custos de negócio, otimiza os processos e aumenta os lucros, entre diversos outros benefícios. Desorganização nos arquivos. A desorganização interna da empresa é um erro que gera várias outras consequências negativas, já que isso leva à perda de documentos e faz com que os colaboradores levem muito tempo para encontrar as informações ou usem dados equivocados. É necessário padronizar a forma de organizar os processos e documentos no negócio, além de garantir que eles sejam devidamente armazenados pelo prazo mínimo exigido em lei. Além de garantir que eles sejam armazenados pelo prazo total. Eu acabei de perceber que eu tá lendo o treco de erros de organização. Né? É um erro de desorganização de arquivos, né? Bom, uma das formas mais eficientes para fazer isso é digitalizar os documentos. Isso evita que eles fiquem perdidos no meio de inúmeros outros arquivos físicos pelo desgaste natural do papel por acidentes ou desastres naturais, como inundações e incêndios. Também é preciso usar um software na gestão que organize as informações automaticamente e as unifica em uma plataforma, além de tornar a busca de informações mais ágil, e isso também diminuirá a duplicidade ou omissões de lançamentos. Erros das omissões de notas fiscais. Esse é o último erro. As notas fiscais eletrônicas, NFE, são documentos que englobam um amplo número de informações sobre as atividades do negócio. Ela traz dados de remetente, do destinatário e e-mail das partes. A indiscrição estadual, descrição do produto ou serviço, quantidade de unidade, preço unitário, dados de frete, etc. Em razão da complexidade do documento, realizar o processo de emissão manualmente aumenta as chances de que alguma dessas informações contenha erros e que também reflete negativamente nos seus respectivos lançamentos contábeis. Porém, existem ferramentas no mercado que automatizam a emissão da nota fiscal
eletrônica e outros tipos de notas fiscais. A tecnologia emite a nota em segundos, bastando poucos cliques e digitando poucas informações. As responsáveis poderão efetuar os lançamentos contábeis sem se preocupar com erros de documento. Ao entender que o lançamento é contábil, quais são as informações que eles contêm, poderá aplicar essas dicas realizadas de forma eficiente. Fique atento também aos erros listados em outros de fisco e retrabalho. Bom, tchauzinho. Isso foi com demonstração contábil, né? O registro de operações de demonstração contábil. É estranho achar que a Universo vai ter isso, né? Mas provavelmente é que isso aqui é de um dos setores que vai trabalhar na Universo, o cara administrativo. Vai trabalhar na unidade de controle.